Bom dia, diferentes. Bom dia, bom dia. Estamos ao vivo para mais um devocional do nosso propósito. Hoje nós vamos falar. O tema de hoje é como saber se você é escolhido de Deus. Eu acredito que muitas pessoas têm essa dúvida. E hoje nós vamos falar sobre isso. Hoje nós vamos trazer clareza sobre essa questão. Então você que for chegando aí, seja muito bem-vindo. Eu já para iniciar aqui, eu vou encaminhar essa live para as pessoas, para que elas venham participar do devocional. Eu não avisei, né, que faria hoje novamente, nesse horário específico. Então eu vou encaminhar aqui para algumas pessoas, para que a gente possa nos reunir juntos aqui e ajudar também o algoritmo do Instagram. Fechou? Se você puder também, caminha para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir uma mensagem. Quando nós separamos para Deus, né, para o Senhor, um tempo do nosso dia, nós estamos mostrando para Ele, através de atitudes, o nível de importância que Ele tem na nossa vida. Então, nessa manhã, pense sobre isso. Quando você separa um tempo para o Senhor, não faça por uma mera ação repetida ali, né? uma mera ação religiosa. Quando você separar um momento para orar ao Senhor, para estudar a palavra, não faça como um ato religioso. Coloque uma intenção direcionada no seu coração, porque isso vai fazer total diferença. Depois você me conta a diferença aí, o resultado disso. Tudo que nós fazemos, nós precisamos intencionar algo na nossa mente para que com clareza nós absorvamos o peso e a importância daquilo. Porque isso ativa em você uma consciência diferente, uma consciência de intenção. E o Espírito Santo, ele percebe isso em você. Fechou? Então vamos iniciar nosso devocional com uma oração. A galera que for entrando aí, seja bem-vindo. Feche seus olhos. Eleve o seu pensamento ao Senhor. Ofereça ao Senhor este tempo. Pai, em tua presença nós estamos. Queremos te agradecer pelo grande privilégio de estar aqui mais uma vez, debruçado sobre a sua palavra, para aprender um pouco mais do teu reino. Que o Senhor receba este tempo como uma oferta a ti. É um tempo de renúncia, onde nós renunciamos todo o conforto da nossa cama, do nosso descanso, porque é o que o nosso corpo quer, e intencionamos para oferecer ao Senhor este tempo. O primeiro momento do nosso dia. O nosso corpo, a nossa natureza quer descanso, mas o nosso espírito quer ter mais e mais de ti. O nosso espírito quer buscar mais e mais da tua presença. O nosso espírito quer que a tua presença seja cada dia mais intensa em nós. Que o Senhor nessa manhã possa nos retribuir, aumentando a nossa sensibilidade espiritual, nos dando um fortalecimento espiritual para que as nossas vidas não sejam governadas pelas nossas vontades e pela nossa natureza, mas que a nossa vida seja governada pelo teu Espírito. Automaticamente, alinhando o nosso coração às suas vontades. Que o nosso Espírito clama, porque a tua palavra fala que o nosso Espírito já está pronto, a nossa carne que é fraca, que o nosso Espírito clama, Senhor, seja prioridade nas nossas vidas. Então, Espírito Santo, nessa manhã nós te pedimos, dirige os nossos atos, dirige as nossas ações, dirige as nossas intenções no dia, os nossos olhares, o nosso ouvir, o nosso falar, que tudo que nós façamos possa te glorificar de alguma forma. Não deixa que
as vontades da nossa natureza governem a nossa vida. Não deixe que as vontades da nossa natureza governem as nossas emoções, mas que sim, o nosso espírito, guiado pelo teu espírito, venha governar a nossa vida em tudo, para que tudo que nós façamos venha te glorificar e venha te exaltar neste dia. Em nome de Jesus, abre nosso entendimento nessa manhã, para nós entendermos a sua palavra e para que nós possamos crescer no conhecimento do teu reino. Que essa mensagem venha alcançar os corações certos e que o teu Espírito, que é quem realmente faz todo o trabalhar real, venha ter uma semente para fazer frutificar em cada coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos nessa manhã para a glória do teu nome. Amém. Galera que forem entrando, sejam bem-vindos. Pri, seja bem-vinda. Acho que é Pri OC, né? Não sei se é esse o nome, mas o arroba tá assim. Acredito que o algoritmo do Instagram tá bugado, porque eu encaminhei. Ontem eu recebi uma mensagem falando que a pessoa não tá recebendo as notificações. Eu tinha falado que ia fazer o devocional e a pessoa não recebeu a notificação. Eu encaminhei para algumas pessoas aqui agora, mas mesmo assim, pelo que eu estou vendo, não entregou. Pode ser que seja também o sinal da internet. Mas a gente vai começar mesmo assim por conta do horário, certo? Agora são 5h48. Então o texto que nós vamos ler aqui está em Mateus. Depois dessa live vai ficar salva lá na rede vizinha. Não vou deixá-la aqui no Instagram, porque como a live, né, ela acaba sendo um vídeo muito comprido, as pessoas às vezes não assistem. As pessoas esquecem de curtir, de comentar e automaticamente o algoritmo entende que não é um bom conteúdo. E aí ele não entrega e atrapalha também a entrega dos outros conteúdos aqui do perfil, certo? Então ela vai ficar salva depois lá na rede vizinha, que é uma rede com o objetivo de vídeos maiores. O texto que nós vamos ler está em Mateus. Esse tema de hoje, ele é muito importante. Como saber se você é um escolhido de Deus? Eu acredito que todo mundo tem essa dúvida. Antigamente, as pessoas recebiam muita revelação, muita profecia sobre você é um escolhido de Deus, Deus tem um plano na sua vida e tal, né? E de certa forma isso muda muito a nossa perspectiva sobre a vida, né? Porque a gente começa a ter interesse em viver o chamado de Deus para nós. E hoje nós vamos falar sobre isso. Se você de repente tem essa dúvida no seu coração, hoje o Espírito vai te trazer clareza sobre o que o Senhor fala sobre isso na sua palavra. Será mesmo que existem pessoas que são preferidas de Deus? Será mesmo que existem pessoas que são especiais? Será mesmo que existem pessoas que, como é o texto que nós vamos ler, né? Será mesmo que existem pessoas que são chamadas e outras escolhidas? O que significa isso na palavra? Hoje nós vamos falar sobre isso. Mateus capítulo 22, versículo 1. Será que o Senhor tem os seus preferidos? Será que existem pessoas que são melhores do que as outras? O que será que a Bíblia fala sobre isso, né? Às vezes, por falta de sabedoria, a gente ouve muita gente falando muita baboseira, né? E isso acaba, se você não vai buscar o conhecimento de forma particular por si mesmo, você acaba sendo enganado e vive uma vida sem o conhecimento real do que aquilo realmente significa. Então hoje nós vamos estudar, inclusive esse texto foi uma dúvida que um seguidor, uma pessoa que participa do propósito, me fez no direct. Então acho interessante a gente trazer esse tema aqui para as outras pessoas também terem clareza sobre isso. Se em algum momento aí o microfone parar de funcionar, me avisem para eu trocar o microfone aqui, tá? Versículo 1 do capítulo 22 de Mateus. Fala assim, ó. Jesus continuou a pregar-lhes por meio de parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei
que mandou realizar um banquete nupcial para o seu filho. Se o fundo musical estiver muito alto também, me avisa aqui, tá bom? Porque depois atrapalha a galera de assistir também. Então, eu estava lendo certo? Tava. O reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para o seu filho. E por isso enviou seus servos a conclamar aos convidados para as bodas do filho. Mas estes rejeitaram o chamado. Estes rejeitaram o convite, né, no caso. É que aqui a minha tradução, eu tô com a King James. Às vezes ela vai estar diferente da sua tradução aí, tá? Mas acompanha o raciocínio. Uma vez mais, então, ele mandou outros servos com essa ordem. Dizei aos que foram convidados que lhes preparei meu banquete. Os meus bois e os meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Vinde todos os convidados para as bodas do meu filho. Então veja que aqui o Senhor está explicando como que funciona o reino, certo? E quando nós estudamos a palavra, o objetivo é exatamente esse. Entender como funciona o reino espiritual, o reino de Deus, o reino dos céus, e entender como que Deus age, como que é o modus operandi de Deus nas diversas situações da vida. Quando você tem clareza sobre isso, e você está passando por algo semelhante, você consegue se comportar, se posicionar de forma alinhada com o que o Senhor normalmente se move. Então, você elimina desespero, você elimina ansiedade, você elimina, sabe, o medo de saber o que vai acontecer, qual que é a direção de Deus para isso. Você começa a agir debaixo de direção, porque você entende como o reino funciona. E a Bíblia ela nos mostra alguns padrões. Então você vê quando Jesus vai falar aqui sobre a parábola, ele fala assim, ó, o reino dos céus é semelhante a isso. E aí começa a contar uma história. Então o que ele está falando? O reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para o seu filho, ou seja, mandou fazer uma festa de casamento. E aí ele vai e envia os seus servos a convidar as pessoas para as bodas do filho. Mas alguns rejeitaram o convite. Olha lá, o reino dos céus, ou melhor, e por isso enviou seus servos a conclamar os convidados, ou seja, a convidar, mas estes rejeitaram o chamado. Então ele está falando que ele convidou os servos, então eram pessoas, não eram pessoas desconhecidas, eram pessoas próximas. E eu imagino que aqui Jesus está falando do povo de Israel, certo? E aí continua. Uma vez mais, ou seja, novamente, mandou outros servos. Vamos recapitular aqui porque eu confundi. Quando ele fala assim, por isso enviou os seus servos. Na verdade, ele não convidou os servos, ele enviou os seus servos, tá? Ponto. Então, esquece o que eu acabei de falar. Aí, depois ele chamou novamente. Então, ó, os primeiros convidados rejeitaram o convite. De novo, ele mandou outros servos e disse, com uma ordem, dizei aos que foram convidados que lhes preparei meu banquete, os meus bois e os meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Vinde todos os convidados para as bodas do meu filho. Então ele vai e reforça o convite. Certo? No versículo 5, ele continua falando assim, mas os convidados nem deram atenção. Olha isso. E se afastaram. Um para o seu campo, outro para os seus negócios, e outros ainda, atacando os servos, maltrataram e assassinaram. Maltrataram-nos e os assassinaram. Então o Senhor está descrevendo exatamente o que acontece nos nossos dias. Aqui você vai descobrir
ou melhor, aqui você vai ter clareza sobre essa dúvida. Será que o Senhor só alguns são escolhidos de Deus? Só alguns realmente têm um chamado no reino? Eu costumo falar sobre uma questão interessante. Muitas pessoas têm essa dúvida, inclusive. Será que Deus tem uma vida de sucesso só para algumas pessoas? Será que Deus, em sua soberania, só escolheu algumas pessoas para terem sucesso na vida? Será que Deus, em sua soberania, em sua abundante graça, em sua abundante riqueza, porque Ele é o dono de todas as coisas, escolheu somente algumas pessoas para ter sucesso? Eu vou falar de uma forma assim bem clara, porque eu acho que isso é uma coisa que é recorrente muito de dúvida na cabeça das pessoas. Será que Deus, na sua infinita riqueza, escolheu só algumas pessoas para ter sucesso financeiro? Será mesmo que só algumas pessoas têm perfil para isso? Ou será que algumas pessoas estão aprisionados em suas crenças limitantes e não acessam isso porque elas não acreditam que são merecedoras disso? Qual que será que é a realidade do reino? Para pensar, um Deus que é abundante em graça, em poder, em riqueza, é dono de todas as coisas, é dono do ouro, da prata, é dono de todas as posses. Será que ele escolheria apenas algumas pessoas para viver uma vida de governo, para viver uma vida de riqueza, para viver uma vida de honra aqui na terra? Você já se perguntou, você já teve essa dúvida? Será que Deus seria tão limitado, tão escasso em escolher alguns ali e falar, não, as riquezas que eu tenho é só para essa pessoa, só para essa, e o resto tem que viver em função da riqueza desses aí? Será mesmo? Hoje nós vamos entender um pouco sobre isso também. Olha o que ele fala aqui, ó. No versículo 5. Mas alguns não deram atenção, se afastaram. Até aí tá tranquilo, né? Porque cada um é responsável pelas escolhas que faz para sua própria vida. Então, se a pessoa não deu atenção e se afastou, beleza, é isso que ela escolheu para ela. Uns dos que se afastaram foram para o seu campo, outros para os seus negócios. Ou seja, o que foi mais importante para eles? Eles rejeitaram o convite porque para eles era mais importante cuidar das suas próprias coisas. Então, uns foram para o seu campo, outros foram para os seus negócios. Então, uns se preocuparam em cuidar das suas posses e outros se preocuparam em cuidar dos seus empreendimentos, das suas empresas, dos seus negócios. E outros, que é aqui que vem o problema maior, né? Outros ainda, além de não aceitar o convite, atacaram os servos, maltrataram e assassinaram. Esses aqui, claramente, são aqueles que, quando recebem a palavra de Deus, por não acreditarem na verdade dessa palavra, na verdade do Evangelho, na verdade sobre Cristo, e movidos de uma fúria que provavelmente espiritualmente está sendo manipulada por espíritos malignos, atacam e maltratam e assassinam aqueles que estão levando a boa nova, a mensagem do Evangelho. E aí no versículo 7 fala que o rei indignou-se de tal maneira que enviou o seu exército e aniquilou aqueles criminosos, incendiando-lhes a cidade. Quem está acompanhando aí os devocionais, agora o Instagram começou a entregar. A galera que for chegando aí, sejam bem-vindos. J Personal, Gal Pinheiro, Sara, Vanessa, sejam todos bem-vindos, tá? Então, o que acontece? Quem está acompanhando aí os devocionais, nós finalizamos, na Rede Vizinha tá salvo lá, cada uma das partes do estudo de Abacuque. O estudo de Abacuque fala sobre os dias atuais, tá? Então, tudo que está acontecendo em relação às nações, em relação até a essas
a esses eventos da natureza, são essas catástrofes aí e tal. O livro de Abacuque descreve tudo isso. E se você não assistiu, eu te convido a assistir e até a estudar de forma particular este livro de Abacuque, porque ele é uma página só, então são 3 capítulos. É uma página frente e verso. Então você vai ler aqui, ó, uma parte, vai estar aqui o começo dele, e aqui já vai acabar. Só que ali, neste livro, ele te traz muita clareza sobre os dias atuais. Se você é uma pessoa que fica assistindo notícia, fica desesperado, meu Deus, quanta maldade no mundo, o que está acontecendo? Leia, estude o livro de Abacuque, porque você vai entender que tudo o que está acontecendo já foi dito lá atrás por Deus ao profeta. E o Senhor falou, escreve com bastante clareza para que todos entendam, ou seja, para que todos saibam que tudo o que está acontecendo, né, que resumindo é isso que ele quer dizer, que tudo isso aí já estava programado. Não é programado, mas tudo isso já estava no meu controle. E aqui nesse versículo, quando ele fala assim, ó, olha o que ele fala. Ó. O rei indignou-se sobremaneira e, enviando o seu exército, aniquilou aqueles criminosos e incendiou-lhes a cidade. Isso aqui está falando dos finais dos tempos. As pessoas acham, por exemplo, que está acontecendo lá na Nigéria, né, que cristãos estão sendo mortos por não querer negar a fé em Cristo. Então, eles são obrigados a negar, eles não negam e por conta disso, você não vai negar? Então beleza, então nós vamos colocar fim na sua vida. E aí, coisas cruéis estão acontecendo lá em várias partes do mundo que muitas vezes não é nem divulgado, tá? Existem nações que não têm acesso à Bíblia, que se a pessoa tiver uma Bíblia e eles descobrirem, eles também são mortos, são presos, são açoitados. Então olha quão bom nesse momento é viver no Brasil, né? Ou em alguma nação que a gente tem a liberdade de ter acesso à palavra. Porque essa mensagem, ela transforma vidas. O objetivo do meu Instagram, eu estava comentando ontem com o meu professor de inglês, que o objetivo do meu Instagram aqui é levar essa mensagem que transformou a vida da minha família há 30 e poucos anos atrás, as pessoas que hoje vivem uma vida aprisionados, cegos, né? Porque a questão, quando nós vivemos debaixo do pecado, não é nem você, sabe, viver uma vida de erro apenas. Mas a questão é que você está sendo, como que eu posso explicar aqui? Você está sendo privado de conhecer uma verdade que transforma a sua vida. Então existem pessoas que vivem em absoluta treva, ou em absoluto lugar de trevas, né? E você vê assim, ó, nitidamente que a vida daquela pessoa é uma vida sombria. E na verdade, aquilo ali, muitas vezes, aquela pessoa, ela nem teve contato com a luz ainda. Eu lembro nitidamente que quando a minha mãe aceitou Jesus, eu era criança. E a gente começou a ouvir, eu ficava pensando assim, eu juro pra vocês, eu ficava assim, ó, meu Deus, mas como que eu nunca tinha ouvido falar nesse tal de Jesus? Como que eu nunca tinha ouvido falar nessa pessoa, nesse tal de Jesus? Nesse tal de Deus? A gente nunca tinha ouvido falar, eu, né, porque eu era criança. Minha mãe talvez já tinha ouvido falar antes. Mas eu nunca tinha ouvido. E aí eu lembro que minha mãe, quando ela aceitou Jesus, eu tenho até aqui alguns, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Ela ganhou uns livretinhos desse aqui, ó. Não necessariamente desse, era menor até. Eles eram menores, que eles eram utilizados para evangelizar. Mas ela ganhou tipo uns livretinhos desse aqui, tá vendo? Ó? Esses aqui são do Silas Malafaia. Mas aqui tem cada mensagem, gente. Vocês não fazem ideia. Olha como ele é fininho, tá vendo aqui, ó? Ó, esse aqui, por exemplo, fala, ó, vitória em todo lugar. Esse aqui fala, vencendo o leão, o urso e o gigante. Isso aqui edifica a nossa fé de uma maneira que vocês não têm ideia. Enfim, eu lembro que ela ganhou uns livretinhos desse aí. E eu estava aprendendo a ler, eu mergulhei nisso. Porque quando a gente está aprendendo algo novo, sabe, a gente está empolgado e tal. Então eu mergulhei em ler aqueles livretinhos.
E aí eu comecei a me perguntar como que a gente nunca ouviu. Na verdade, eu me lembro que a nossa vida começou a ser transformada. E, e aí eu comecei a pensar, meu Deus, como que a gente nunca tinha ouvido falar desse tal de Jesus? E na época, não era igual hoje. Por exemplo, hoje até na televisão, os famosos, né, pessoas conhecidas, eles falam, é meio que moda falar que é cristão, que é evangélico e tal. Antigamente não tinha isso. Antigamente, se na escola os seus colegas soubessem que você era cristão, você era motivo de chacota, motivo de zombaria. Então, muitas vezes, as pessoas da igreja até tinham vergonha de falar que eram cristãos. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem a liberdade de falar sobre isso até, por exemplo, na internet. Existem pessoas como essas ainda? Existem. Que, por exemplo, não aceitam a mensagem do evangelho, zombam, maltratam, né, assassinam, existe. Mas a maioria não é assim, antigamente era. Então, quando nós tivemos contato com isso, com essa mensagem, a nossa vida ela foi absolutamente transformada. Só para vocês terem uma ideia, a minha mãe, o meu pai hoje ele não é vivo mais, né? Mas na época a minha mãe, ela morava com o meu pai, certo? E o meu pai, ele tinha o vício da bebida. Tanto a minha mãe quanto o meu pai, eles também eram escravos do vício do cigarro. E assim, fora isso, né? Porque hoje em dia tudo isso se tornou muito normal. Antigamente, uma pessoa que tinha esse tipo de vício, ela já era vista com os olhos diferentes. Por exemplo, antigamente uma pessoa que tinha tatuagem, ela tinha dificuldade até de arrumar emprego. Então, numa entrevista de emprego, uma das coisas, se uma pessoa tinha tatuagem, uma das instruções era vai com tudo tampado, tipo, vai com camisa até o punho para não mostrar tatuagem e tal. Por quê? Porque as pessoas eram vistas diferente com esse tipo de atitude. Então, até os vícios antigamente, eles eram considerados de maneira muito assim preconceituosa. Não é nem preconceituosa a palavra, mas as pessoas elas viam você de uma forma bem diferente. Hoje em dia não, hoje em dia tudo é festa, sabe? Até adolescentes, né? Tipo, é moda essas coisas. Mas era diferente antes. Então, por que eu tô falando isso? Porque a nossa vida era uma vida de era um verdadeiro ambiente de trevas. Para vocês terem uma ideia, a minha mãe, quando nós aceitamos Jesus, ela foi as primeiras vezes, eu me lembro disso. Eu lembro que uma vez eu fiquei chorando na igreja. Eu era criança. A minha mãe, ela aceitou Jesus, então o pastor chamou lá na frente para receber uma oração. E ela manifestou o demônio lá. Ela manifestou, ela se contorcia no chão e gritava porque ela estava sendo liberta, né? Então, o espírito maligno que dominava a vida dela estava perdendo espaço. E aí tem aquela manifestação ali e tal, enfim. Caía no chão, gritava. E aí quando a pessoa levantava, ela levantava mais leve e não lembrava de nada, né? Mas a minha mãe passou por esse processo de libertação. E eu vi aquilo acontecendo. Então, a nossa vida, só baseado nisso que eu acabei de contar, dessa questão da libertação, vocês já podem ter noção de quão tenebrosa era a nossa vida, a nossa casa, a energia, tudo era horrível. Meu pai era era escravo do vício da bebida também. As pessoas contam, né, que eu tenho muito pouca memória assim, não é memória, mas lembranças de convívio com o meu pai. Como eu expliquei para vocês, ele já não é mais vivo, né? Mas enfim, as pessoas contam que meu pai ele era uma pessoa assim muito animada, muito engraçada, ele era muito bem quisto nos lugares pelo fato, acho que, de ser assim engraçado e tal. Mas quando ele bebia, ele se transformava. E aí que tem o ponto que são as lembranças que eu tenho dele, que quando ele se transformava, ele judiava da minha mãe, na questão, no quesito violência, né? Então, por exemplo,
Enfim, não vamos entrar nesse detalhe, porque um dia eu posso falar mais sobre esse testemunho. Então, o que acontece? Eu nem lembro por que exatamente eu entrei sobre isso. Entrei nesse assunto. Mas a questão é que as pessoas, elas vivem uma vida de total escuridão e nem conhecem que existe uma luz através do Evangelho de Cristo que pode transformar absolutamente as suas vidas. Gente, vocês não têm ideia do quão real é essa transformação. Então, como eu estava falando, estava comentando com o meu professor de inglês que o meu objetivo aqui é esse. É fazer com que essa mensagem, de alguma forma, chegue aos corações, porque é uma semente que chega e o Espírito que faz o trabalhar depois disso. E o Espírito que começa a fazer, trazer consciência para a pessoa sobre o que ele quer para a vida dela. Porque eu sei o poder que isso aqui traz para a vida das pessoas. E pessoas que não têm ideia sobre isso, elas agem dessa forma. Elas não aceitam o evangelho, atacam os servos que são os mensageiros, maltratam, assassinam. Só que, trazendo para os nossos dias, as pessoas acham, que foi por isso que eu comecei a falar, que tudo isso vai ficar impune. Ah, não estou sendo castigado. Então, elas estão fazendo isso. A gente vê histórias, né, do que está acontecendo no mundo. E elas acham que está tudo certo, não vai acontecer nada. Mas só que o Senhor, ele é um Deus misericordioso, porém a Bíblia fala que ele é o sol da justiça. Em Abacuque, que eu indiquei para vocês estudarem, fala que a justiça chegará, e ele fala para Abacuque assim, por mais que demore, espere confiante, porque não falhará. Então essas pessoas que agem dessa forma, elas acham que não vai acontecer nada. Mas o Senhor, não só de maneira individual, mas de maneira coletiva, em algum momento, que significa aos finais dos dias, ele entrará com o seu ato de aplicar juízo sobre isso. Que é exatamente o que aconteceu com aquele rei naquele dia. Ele ficou indignado com aquelas pessoas que não aceitaram o convite, além de não terem aceitado, atacaram os servos, maltrataram e mataram alguns deles. Então, o rei foi lá, né, como a gente estava falando, se indignou, enviou um exército e aniquilou aqueles criminosos. Isso está falando sobre os dias que estão para acontecer com essas pessoas que têm agido dessa forma nos dias atuais, tá? Então o rei disse aos seus servos, eu abri esse parênteses aqui, mas o tema da mensagem não é esse, tá? Do devocional. Então disse o rei aos seus servos, o banquete de casamento está posto, contudo os meus convidados não eram dignos. E depois as esquinas das ruas e convidai para as bodas todas as pessoas que encontrardes. Então olha o que acontece, ó. O banquete do casamento está pronto, só que os meus convidados, que é aqui que eu queria falar sobre, aqui ser o povo de Israel, né? Então os primeiros a serem convidados foi o povo de Israel, eles não acreditaram, né, quando Jesus veio. Então é como se eles tivessem negado esse convite. Muitos ainda acreditam que o Messias virá. Eles não consideram que Jesus, quando veio e viveu aqui na terra como homem, eles não acreditam que era exatamente Jesus, não era o Messias. Então muitos ainda esperam, né, o Messias. E aí foi quando o rei, dono de todas as coisas, o nosso Criador, abriu o convite para toda a humanidade, que são gentios, né, no caso. E aí ele falou, ó, já que os meus escolhidos não aceitaram o convite, então convida todo mundo. Então olha o que acontece. E depois das esquinas das ruas e convidai para as bodas todas as pessoas que encontrardes. Aqui, ele estendeu o convite para toda e qualquer pessoa. E assim os servos saíram pelas estradas e reuniram todos quantos puderam encontrar. Gente boas, pessoas boas e pessoas más. Presta atenção, como que Deus ele gosta de falar cada detalhe para a gente não ter dúvida.
E a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados. Então percebe que o Senhor não fez acepção de pessoas? Ele não fez, ele convidou. Tanto pessoas boas quanto pessoas más. E talvez o inimigo fale no seu ouvido que você não é digno de viver essas coisas, porque você já fez muitas coisas ruins na sua vida no passado. Vamos usar o exemplo aí do meu pai, por exemplo. Quanta maldade ele não fez, né? Mas existem pessoas que fazem coisas muito mais cruéis. Não que isso não seja, mas, por exemplo, pessoas que estão acostumadas a matar, a cometer crimes. Essas pessoas, embora seja difícil de aceitar essa verdade, o nosso Deus ele é tão misericordioso que quando ele enviou o seu filho, ele enviou para morrer até por essas pessoas. Porque hoje elas fazem isso porque estão sendo governadas por espíritos demoníacos. O mundo, em geral, ele é governado por espíritos demoníacos. Por quê? Porque quando Adão pecou, foi entregado o governo do mundo ao diabo. Ó, Josefa, seja bem-vinda. A galera que entrou aí, eu não cumprimentei todo mundo, mas sejam bem-vindos. Tá, Valéria, nossa, até enrolou a língua aqui. Valéria, Fabrício, Josefa, Antônia, Fatinha, Elisandra, Sara, todos sejam bem-vindos, tá? Ó, Josefa falou, Pai Senhor Jesus, meu irmão, eu também fui criada com minha avó e minha avó trabalhava com mesa branca. Eu achava muito bonito, então ela mandava você ajoelhar na frente das imagens, mas eu me libertei. Olha que bênção, tá vendo? Um grande testemunho. A minha mãe também, a minha tia, ela era mãe de santo. Então eu não sei muito da história, mas provavelmente em algum momento, eu me lembro de um dia, eu tenho uma memória assim de um dia que eu fui na casa da minha tia, e a gente subiu as escadas assim do quintal, e eu lembro que ficou uma gritaria lá embaixo depois, né, que eles estavam fazendo um trabalho, e eu lembro da gritaria no sentido das galinhas gritando, provavelmente eles estavam fazendo algum tipo de trabalho ali, e matando as galinhas, enfim. Então, provavelmente antes da minha mãe aceitar Jesus ali, a gente conviveu um pouquinho com isso. Mas que bênção. Glória a Deus pela sua vida, Josefa. O poder de transformação do evangelho é surreal, inexplicável. E aí, o que acontece? Voltando aqui o que a gente estava falando. Deixa eu ver se eu consigo retomar. Ah, tá. Então, Jesus, ele veio ao mundo, né? Ele foi enviado por Deus para morrer até por essas pessoas más. Então, a Bíblia fala, ó, vai lá, convida gente boas, ou melhor, convida todo mundo que você encontrar. Pessoas boas, pessoas más, não importa. Estende o convite completo para todos. Então, só aqui, nós já vemos que o evangelho não é para somente pessoas que, aos nossos olhos, né, ao nosso julgamento, a gente olha e fala assim, não, essa pessoa aí ela tem um coração tão bom, então Jesus tem uma obra na vida dela. Não, Jesus tem uma obra na vida de absolutamente todos. Só que as pessoas não aceitam isso. Então talvez o inimigo fica colocando na sua mente, porque você fez muito coisas más no passado, e ele fica colocando na sua mente, você não é digno. Não, que Deus tem propósito na sua vida. Você fez tudo isso daí que você fez, viveu na prostituição, viveu no crime, matou, sabe? Pintou e bordou aí no mundo e agora você acha que Deus tem um propósito na sua vida? Sim, Deus tem. A Bíblia está falando sobre isso. Então não deixe ser enganado pelas mentiras do inimigo. O tema de hoje é como saber se você é escolhido de Deus. Aqui nós estamos falando apenas do convite. Então o convite ele foi feito para todas as pessoas. A Bíblia fala bem claro aqui que o rei, essa história que a gente está contando, quando Jesus, isso aqui são palavras de Jesus, quando ele começa a falar, ele está explicando como que funciona o reino dos céus. Márcio, meu irmão, seja muito bem-vindo. Ângela, seja bem-vinda. Então o que ele está falando? Que o convite foi estendido a todas as pessoas, tanto boas quanto más. Entretanto, no versículo 11, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa, percebeu que um homem não trajava as vestes nupciais. Aqui nós precisamos
ter bastante atenção, que aqui é onde nós vamos entender quem são os chamados e quem são os escolhidos. Certo? Então olha o que fala. Todos foram convidados, tanto bons quanto maus. E a sala do banquete ficou cheia, ficou repleta dos convidados, porque esses aqui aceitaram o convite. Aqueles primeiros lá, que a gente que simboliza aqui como o povo de Israel, não aceitaram. Preferiram cuidar das suas coisas, certo? Mas alguns aqui aceitaram. E a sala do banquete se encheu. Só que quando o rei entrou para cumprimentar os convidados que aceitaram o convite da festa de casamento do seu filho, olha o que aconteceu. Ele percebeu que existia um homem ali que não trajava as vestes nupciais. E aí ele foi e perguntou, a Bíblia fala no versículo 12, amigo, como que você entrou nesse ambiente sem as vestes próprias para as bodas? Porém o homem não soube responder. Então ele ordenou aos seus servos, amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o para fora. Lançai-o para as trevas, porque ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Se você conhecia esse versículo aqui, que é o último que nós lemos, talvez, sem conhecer o contexto, você interpretava ele errado. Eu lembro quando eu era criança, a minha mãe, inclusive, falava muito isso. Que muitos são chamados e poucos escolhidos. Porque a gente via algumas pessoas na igreja que tinham um ministério, se destacavam e a gente atribuía esse versículo por falta de conhecimento, né, na época, porque nós éramos novos convertidos, que muitos eram chamados, né? Ou seja, a gente considerava que todos ali da igreja eram chamados, mas poucos eram os escolhidos. Mas a gente atribuía isso a ministério, né? Pessoas que eram mais usadas por Deus. Mas não é isso que significa. Não é isso que significa. Então, como saber se você é um escolhido de Deus? O que é um chamado? O que é um escolhido? Aqui nesse texto, se você lê e o Espírito ele te dá clareza espiritual sobre isso, você consegue entender. Então vamos lá, vamos para o cenário. Existia um banquete, uma festa. O dono da festa, que era o rei, o pai do noivo, falou, convida lá essas pessoas. As primeiras pessoas que foram convidadas, não vamos agora simbolizar como o povo de Israel, tá? Vamos simbolizar agora como o ser humano em geral. Alguns preferiram cuidar das suas próprias coisas. Outros preferiram priorizar os seus negócios, as suas empresas, crescer financeiramente e tal. Então não aceitaram o convite. E aí, o pai do noivo então falou, faz o seguinte, então essas pessoas eram as pessoas que eu realmente queria aqui, né, que estivessem no casamento. Mas como eles não aceitaram, então pode convidar toda pessoa que você encontrar na rua. Qualquer uma. Pode ser morador de rua, pode ser prostituta, pode ser, hoje em dia eles falam que são as garotas do job, né? Pode ser drogado, pode ser criminoso, assassino. Pode convidar todo mundo, pessoas boas e pessoas más. Agora eu quero que todos eles tenham a possibilidade de ter acesso ao casamento. Então o que o Senhor está falando aqui? Lembra que ele está falando sobre o reino dos céus? Então o reino dos céus é para todo mundo. O Senhor abriu o convite, independente do seu passado, independente talvez do seu presente. Porque pode ser que essa mensagem está chegando para você pela primeira vez hoje. Lembra que eu falei? Quando eu era criança, eu ficava pensando, meu Deus, como nunca ouvi falar de Jesus? Algo tão poderoso que está transformando a nossa vida. Eu não contei o testemunho, mas a minha mãe foi sendo liberta, né? No final acabou se separando do meu pai, porque ele não quis abrir o coração para receber a mensagem, então automaticamente ele não foi transformado igual minha mãe foi. E a nossa vida ganhou uma nova paz, uma nova roupagem,
novos dias. E talvez se a minha mãe não tivesse encontrado Jesus naquela época, vocês nem conheceriam o Diego que vocês estão vendo hoje. Então, esse é o poder do evangelho. E esse evangelho, ele foi feito para todo mundo. Só que algumas pessoas fecham o coração, que é o que aconteceu aqui. Então o Senhor está falando que ele convidou todo mundo para este banquete, para a festa do noivo. E quando ele fala aqui que ele entrou lá no ambiente do casamento e ele encontrou um homem que estava sem as vestes nupciais, ele, de forma implícita aqui no texto, ele está falando que esse que estava sem a veste, ele tinha sido chamado, mas não tinha sido escolhido. O escolhido no quê? Escolhido para ficar na festa. Por que que ele não foi escolhido para ficar na festa? Porque ele tinha a obrigação, mesmo tendo sido convidado, de ter vestido as vestes próprias para o casamento, para a celebração do casamento. E ele foi de qualquer jeito. E a partir do momento que ele se portou de qualquer jeito, o dono da festa olhou, falou assim, ó, como que você entrou aqui? Sem estar vestido com as vestes necessárias para celebrar a festa. E trazendo para os nossos dias, essas vestes aqui é a nossa vida espiritual. Você é convidado para participar do reino, independente do seu passado. Só que para que você celebre no dia do casamento, que é quando o noivo vai buscar a sua igreja, você precisa limpar as suas vestes. Você precisa colocar as vestes próprias para a celebração do casamento. Esse aqui é o seu e o meu papel. O convite foi estendido a você. Como eu disse, independente do seu passado. E talvez independente até do seu presente, se você está tendo contato com essa mensagem pela primeira vez. Só que a partir de agora, que você já conhece a verdade, você precisa ajustar a sua vida espiritual, que são as suas vestes, para que quando o noivo buscar a sua igreja, você esteja preparado. Você seja um escolhido. O escolhido é quando o Senhor que te chamou, que te convidou, olha para você e fala, ele deu importância a, como que é o nome? A importância da nobreza da festa. Ele não encarou o convite como uma festa qualquer. Ele realmente se preparou. Ele deu importância. Ele foi lá e colocou as vestes próprias para participar da festa. Então não importa o seu passado, não importa o seu presente, mas importa o que você faz com o que você sabe depois que você tem acesso a essa palavra. Você sabe. O Senhor, ele te aceita do jeito que você é. Ele te aceita independente do passado que você teve. Mas para você ser um escolhido, você precisa ajustar a sua vida a partir de agora. O Espírito, ele vai ministrando no seu coração as coisas que precisam ser mudadas. Mas é necessário que você faça isso intencionalmente. Então, respondendo à pergunta do tema, como que você sabe se você é um escolhido de Deus? Como você sabe se esse convite se estendeu a você? Através dessa mensagem, você aprende que você é um escolhido. Ou melhor, você é um chamado. Só que escolhido você será se você ajustar a sua vida baseado nos princípios da palavra, que é o que nós estamos fazendo no Propósito VD. Então, o que é você ser um escolhido? É você viver uma vida de renúncia. O que é você ser um escolhido? É você viver uma vida de dedicação ao Senhor, de esforço, para viver os princípios que o Senhor nos ensina através da palavra. Ser um escolhido é você viver baseado no que a palavra de Deus ensina, e não baseado nas suas regras próprias para você mesmo. Que na verdade você acha que são regras suas mesmo, mas são regras que são influenciadas pelo governador, né, pelo principado
do mundo, que é o inimigo. Então, ser um escolhido não é Deus que, por acepção de pessoas, vai lá e te escolhe e fala, não, você é especial. Eu tenho um trabalho especial. Não, ser um escolhido é quando você aceita o convite e você vai lá, se sente privilegiado por ter sido convidado para a festa de casamento e coloca a roupa adequada para celebrar a festa. Deus, ele te chama. Então, muitos são chamados. Todos são chamados, na verdade, porque a gente vê que o convite foi estendido a todos. Mas escolhido é você quem se faz escolhido. Você é que se posiciona de uma forma para que quando ele te olhar e falar, esse é um escolhido meu. Por quê? Porque ele aceitou o convite e ele ajustou a sua vida. Existem alguns versículos que vão nos trazer mais clareza ainda, ou confirmar que o Senhor ele não faz acepção de pessoas. Que o Senhor ele não escolheu alguns para ter uma vida de prosperidade maior do que os outros. Que isso tudo são crenças que você só não vive porque você não muda aqui na sua cabeça. A Bíblia fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, sabe, as crenças, tudo bem. Se hoje você não acredita que você não é capaz ou não é merecedor de viver uma vida de abundância, merecedor de viver uma vida de nobreza, uma vida, sabe, de sucesso. Tudo bem se você hoje não acredita ainda, mas a Bíblia fala, não vos conformeis com essa ideia. Transformai-vos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então o que você tem que fazer? Tirar essa crença limitante, essa crença errada, e substituir por uma crença nova, de que você sim é merecedor. Deus sim é abundante em tudo, em riqueza inclusive, e tem riqueza para você também. Então você é merecedor. A partir do momento que você muda essa mentalidade, você começa a ter uma postura e ter ações, né, que te levam a buscar a ter essa vida também, de prosperidade em todas as áreas. Deus não é um Deus limitado. Se você acreditava nisso até hoje, saiba que isso daí é uma mentira do inimigo para te manter acorrentado na vida que você tem hoje. Talvez você olhe para pessoas que têm uma vida de sucesso, vidas de riqueza, vida de prosperidade, você não consegue se enxergar. E você precisa saber, e eu vim aqui nessa manhã para te falar, que isso daí você não consegue se enxergar porque você está sendo cegado pelo inimigo. Não sei se a conjugação do verbo está certa, mas você está sendo cegado pelo inimigo. Você está sendo privado de conhecer a verdade. Existe sim uma vida de prosperidade que o Senhor tem para você. Inclusive a Bíblia fala que os planos de Deus são maiores do que os seus. Que os planos de Deus são infinitamente maiores daquilo que você mesmo programou para você. Então, com certeza, nesses planos de Deus, existe uma vida de prosperidade para você ainda aqui nessa terra. Só que você precisa mudar aqui, ó, primeiro. Na medida que você muda aqui, você consegue se enxergar vivendo as coisas que você admira na vida das outras pessoas. Essa é a verdade. Por isso que a Bíblia fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Às vezes as pessoas levam isso só para a questão religiosa, né? Vamos dizer assim. Mas não. Quando você conhece a verdade, você é liberto em tudo. E você começa a ter uma postura diante das pessoas e diante da vida diferente. Se você se vê como merecedor diante das situações, a sua postura vai ser diferente. Você não vai mais ficar se vendo com vitimismo, com coitadismo. Você vai se ver como realmente um príncipe, porque você é filho do rei. O convite foi estendido para todas as pessoas. Então Deus ele tem uma vida abundante para todos. Só que só aqueles que entendem isso, ajustam isso, conseguem realmente tomar posse e viver isso. Essas pessoas são os escolhidos. Por quê? Porque aceitaram o convite e se posicionaram como escolhido. Não é Deus que olha para você e fala, não, esse aqui tem olho verde, esse aqui é alemão, bonitão, olha, esse aqui é um escolhido. Não é o Senhor que faz isso. A Bíblia fala, agora eu quero ler os versículos que
reforçam essa ideia. E eu quero que você marque esses versículos, porque quando o inimigo mentir na sua cabeça, falando que você não é merecedor, que Deus tem os seus preferidos, você precisa alimentar o seu coração com a verdade do reino, com a verdade da palavra. Porque a maior... Stephanie, seja muito bem-vinda. Tamires, né? Seja bem-vinda. A maior ferramenta do inimigo contra as nossas vidas é nos enganar, falando coisas diferentes do que o Senhor fala para nós através da palavra. Por isso que Jesus combateu Satanás lá no monte, quando ele foi tentado, com a Bíblia. Olha o que fala aqui, ó. Romanos 2, capítulo 2, versículo 11. Fala exatamente... ali tá... Eu separei, mas eu acho que ficou cortado ali. Eu preciso finalizar daqui a pouco, mas... Vamos lá. Romanos, capítulo 2, versículo 11. Galera que entrou agora, depois, essa live vai ficar salva lá na rede vizinha, tá? Eu já expliquei o motivo aqui no início. Hoje eu estou gravando... Ontem eu gravei ela na horizontal, porque era uma série de estudos de Abacuque. Mas hoje, como a gente está fazendo um tema específico, então estou gravando ela na vertical mesmo, e ela vai na vertical lá para a rede vizinha, tá? É melhor do que eu deixar ela aqui, e a gente não tem o engajamento que o Instagram pede, e a gente acaba atrapalhando o algoritmo dos outros posts. Então, Romanos capítulo 2, versículo 11, fala assim, ó. Tá falando do mesmo jeito. Porquanto em Deus não existe parcialidade alguma. Nessa tradução. Na tradução que eu separei está escrito assim, ó, porque com Deus não há acepção de pessoas. Percebe que Deus não tem os seus preferidos? Deus não tem os seus preferidos. Então quando você olhar pessoas com um chamado bonito, né, você vê a pessoa, nossa, que missão bonita de vida, né, que legado bonito e tal. Saiba que essa mesma pessoa lá, ou melhor, esse mesmo legado, com essa mesma importância, com esse mesmo valor que você atribui, Deus também tem um chamado desse para a sua vida. Você que não está enxergando. E por que você não está enxergando? Porque o inimigo está cegando a sua visão sobre a vida, sobre os planos de Deus para você. Olha um outro versículo que fala isso, ó. Atos capítulo 10, versículo 34 e 35 fala assim, ó. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Olha o que está falando aqui de uma forma muito mais clara. Em Atos, anota aí, Atos capítulo 10, versículo 34 e 35. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então ele está reforçando que essa é uma verdade. Pelo contrário, em qualquer lugar do mundo, aquele que teme ao Senhor e faz o que é justo, esse lhe é aceitável. Então o que ele está falando aqui? Ele está falando exatamente o que nós estudamos na parábola das bodas. Ele está falando que em qualquer nação, aquele que aceita mudar as suas vestes para celebrar as bodas do Cordeiro, o casamento do Filho do Rei, esse é aquele que teme e faz o que é justo. E esse será aceitável, ou seja, esse lhe será escolhido. Ou ele lhe é escolhido, né? Porque aqui está falando que lhe é aceitável. Então percebe que Deus não faz acepção de pessoas? E se até hoje você acreditou que a vida que você merece é uma vida limitada que você vive, é uma vida da corrida dos ratos, saiba que isso é uma mentira do diabo na sua mente. Enquanto ele estiver mentindo e você estiver acreditando, você fica aprisionado ao que ele está te contando. Tem uma história que fala, e a gente vai finalizar, que se você, na verdade não é se você não, que eles pegaram lá um experimento. Pegaram um elefante, que é um animal assustador, né, de grande, e eles, desde criancinha lá, desde bebezinho, na verdade, eles prenderam esse elefante numa corrente e num tronco.
Então ele cresceu naquela limitação. Ele tentava sair, ele não conseguia por causa da corrente. Então ele já sabia que mesmo que ele tentasse, conforme ele foi crescendo, ele não conseguia sair daquilo. O limite dele era aquele. Só que ele cresceu, natural. Era a natureza de Deus para ele que ele crescesse e se tornasse muito grande, muito forte. E quando ele estava muito grande, eles tiraram aquela corrente e ele continuou andando só no limite que ele conhecia, que ele entendia que ele podia ir. Então essa é a mentira do inimigo. O inimigo ele te coloca uma corrente. Ele te mostra uma vida limitada. E na medida em que você acredita que aquela é a vida que Deus tem para você, ou melhor, não vamos nem colocar que Deus, né? Porque muitas vezes você... vamos imaginar assim. Às vezes você pensa que, não, mas eu não tenho capacidade. Eu vou falar para você, pessoas da minha família que eu conheço, eu ouço às vezes as pessoas falando isso. Não, mas eu não... Tipo assim, as pessoas falam assim... não, eu não tenho cabeça para isso. Eu não consigo me ver fazendo isso. Mas é porque não é que a pessoa não é capaz. A pessoa, ela acredita na limitação que lhe foi apresentada durante a vida toda, que é uma mentira do diabo, que é o que a gente chama de crenças limitantes, e automaticamente ela não se desafia a viver mais. Por quê? Porque ela não acredita que ela é merecedora daquilo, não é capaz. Um outro versículo que ressalta isso é o versículo master da Bíblia, que é o João capítulo 3, versículo 16, que fala assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer, ou melhor, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, ele não falou só os escolhidos, ele falou para todo aquele que nele crer. Então ele está incluindo todo mundo. Assim como fala aqui no convite das bodas. Ele não falou, vai lá, escolhe uns e outros. Não, ele falou, escolhe todos quantos puderem encontrar. Versículo 10. Gente boas, pessoas boas e pessoas más. Percebe que Deus não faz acepção? Então, que nessa manhã o Senhor venha te trazer clareza sobre isso. Chega. Hoje é a data limite para você viver essa vida de não merecimento. O Senhor tem para você uma vida de abundância em todas as áreas. Você foi chamado. E como tema que eu disse para vocês, como saber se você é um escolhido? Na verdade, sabe qual que é a pergunta certa? É como saber se você será escolhido. Porque chamado, convidado, todos foram convidados. Independente do passado, independente de qualquer coisa. Agora, se você será escolhido, você será. Porque é quando o Senhor vai olhar para você e vai falar, esse aí recebeu o convite, aceitou o convite e vestiu as vestes para a celebração do casamento. Então, como saber se você será escolhido? É se você estará com as roupas necessárias para celebrar a festa. E essas roupas não é o rei, não é o dono do casamento que coloca. É você que coloca. Ele te deu o convite. Ele fez a parte... Você recebeu o mais importante. Whindersson, meu amigo, seja muito bem-vindo. Bom dia. Michele, Islan, sejam todos bem-vindos, tá? Vanusa. Então, gente, nós recebemos o mais difícil. Foi o convite. Você sabe o que é uma festa? Uma festa... Eu estou tentando falar essa palavra desde o começo da live, não tá vindo na minha cabeça, mas eu vou usar o que eu estou falando. Uma festa super nobre, assim, de pessoas super importantes. Você recebeu o mais difícil, você recebeu o convite para a festa. Hoje, um casamento, as pessoas, por limitação de pessoas, ela convida as mais importantes. Às vezes você é até conhecido da pessoa. Você até acha que isso é importante, mas você não recebe o convite. E aí você às vezes fica chateado. Jesus, Deus, ele não fez isso. Ele convidou todos. Então você recebeu o mais difícil, que foi o convite do casamento. O mais fácil é você
mais fácil, entre aspas, né? É você preparar as suas vestes para que no dia que ele chegar, você esteja apto para celebrar a festa. Você esteja apto para se manter no ambiente. E aí tem um perigo muito grande que eu quero ressaltar aqui para você, porque tudo bem, você pode pensar, ah, beleza, eu recebi o convite, quero participar da festa, mas eu não vou não colocar aqui, mané, colocar roupa, o quê? Eu vou do meu jeito. Minha roupa tá boa. Você faz isso num casamento hoje, de pessoas finas, né? Você chega lá no casamento de qualquer jeito, você vai fazer o quê? O que vai acontecer com você? Você vai passar vergonha, não vai? Você acha que a pessoa, uma pessoa influente, uma pessoa nobre, vai deixar você vestido de qualquer jeito lá no meio da festa? Não vai. E não é nem porque ela é ruim, não, porque você não combina com o ambiente. Entendeu? É o que vai acontecer lá naquele dia. Jesus está falando do casamento aqui, ele está falando do dia que o noivo vai vir buscar a sua igreja para celebrar o casamento. E aí o que vai acontecer? Qual que é o perigo aqui? Não adianta você falar, não, eu sou humilde, não, ixi, eu sou de boa, não quero não, eu vou ir com qualquer roupa. Sabe o que vai acontecer? Qual que é o problema disso? Que quando chegar lá naquele dia, olha o que vai acontecer aqui, ó. Quando o rei viu aquela pessoa, perguntou para ela, como que você conseguiu entrar aqui nesse ambiente, sem estar com as vestes próprias para celebrar o casamento? O homem na hora lá não soube responder. E aí sabe o que aconteceu? Você acha que o rei teve dó dele, que é o que aconteceria hoje num casamento normal? Você acha que o dono do casamento, que preparou uma festa linda, maravilhosa, sabe? Fez questão de te convidar, sabe o que o dono do casamento vai fazer? Você acha que ele vai ter dó de você? Não, ele não vai ter dó. Porque você foi convidado antecipadamente, você teve tempo para se preparar. Você foi de qualquer jeito, de relaxo. Aí o noivo, o dono do casamento vai olhar para você e vai falar assim, ó, para os seguranças do casamento, amarrai esse aí, ó, que veio de qualquer jeito, amarrai a mão, amarrai as pernas e lançai-o para fora. Você não vai ser convidado a se retirar. Você vai ser lançado para fora. E qual que é o problema disso? Que a gente está falando sobre o reino. Sobre o dia que Jesus virá para buscar a sua noiva para o casamento. Bom dia, Santana, seja bem-vindo. A Bíblia fala que ali, quando você for lançado para fora, você não vai ser lançado para fora do ambiente só. A Bíblia fala que ali fora haverá pranto e ranger de dentes. Porque ele está falando aqui sobre celebrar as bodas com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é o nosso Deus. Não pense você, eu já falei, lá em Abacuque fala, por mais que demore, aguarde com confiança, porque com certeza a justiça chegará. Se você está tendo acesso a essa palavra hoje, você tem que celebrar, porque você recebeu o convite antecipado, então você pode ir lá, correr, procurar uma loja do seu gosto, escolher um traje do seu gosto, porque talvez você vai numa loja e nenhum modelo ali daquele traje te agradou. Ou talvez você foi lá, tentou ajustar do seu tamanho a roupa e não deu certo. Então você está tendo tempo de escolher em várias lojas. Você está tendo tempo de se preparar. Só que na medida em que passam os dias, o dia do casamento está chegando. E se você não acelerar esse ajuste das suas vestes espirituais, você não vai ter tempo de chegar lá na loja no último dia e falar, meu Deus, eu quero essa roupa aqui e ajusta para mim aí que o casamento é hoje. Não vai dar tempo, porque o costureiro normalmente ele não está disponível 100% para você. Então existe um processo. Você precisa dar, primeira coisa, você precisa dar importância ao convite que você recebeu agora, para que dê tempo de você, dando importância, porque como uma pessoa quando dá importância ao convite, o que ela vai fazer? Ela vai lá, vai escolher uma loja legal, vai escolher uma roupa tal, porque ela quer estar bem apresentável no casamento. Então você está tendo tempo. Não adianta chegar lá no último dia lá e falar, meu Deus, mas
O Senhor me convidou aqui, mas eu não tive tempo de me preparar não, porque a mensagem está chegando para você antecipadamente. Então dê importância a esse convite. A festa será uma festa nobre. As vestes precisam ser vestes especiais. As vestes que eu estou falando aqui são as suas vestes espirituais, a sua vida espiritual. É o que a gente está fazendo no Propósito VD. Nós estamos ajustando as nossas vestes para a celebração do casamento. Então você é um chamado, mas só será escolhido se você ajustar as suas vestes. Amém? Este foi o devocional de hoje. Que o Senhor te traga clareza sobre essa mensagem. Eu tenho certeza que essa mensagem tem um endereço certo. E se essa mensagem, se você foi o endereço certo dessa mensagem, significa que hoje para você chegou um convite. Um convite de um casamento, de alguém muito importante. A pessoa mais importante que você já conheceu até hoje. Pensa na pessoa que você mais admira. Multiplica por 1 milhão. Ainda assim não chegará a descrição real de quem está te convidando. Porque é indescritível a importância daquele que te convida. É uma festa surreal. E você recebeu o convite. Amém? Então vamos finalizar aqui com uma oração. O meu desejo é que o Senhor te fortaleça nessa caminhada. Porque talvez, às vezes, quando a gente é convidado para um casamento, a gente tem preguiça de ir nas lojas lá para procurar roupa, para ajustar roupa, para a gente estar apresentável. Mas que o Espírito Santo tire essa preguiça de você. Tire essa mornidão. Tire esse desânimo. E te fortaleça para que você vá com muito ânimo buscar um traje especial para participar do dia da festa. Feche os seus olhos, eleve o seu pensamento ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pelo grande privilégio que foi nessa manhã poder oferecer ao Senhor o nosso tempo, a nossa vida, a nossa atenção. Obrigado, Espírito Santo, por ter aberto o nosso entendimento, ter nos trazido clareza sobre essa mensagem. E muito mais obrigado por ter nos trazido este convite. Por um dia ter entregado esse convite nas nossas mãos. Obrigado, Espírito Santo, por estar nos ajudando a escolher o traje certo para celebrar o dia do casamento. E aqueles que receberam o convite hoje, eu oro por eles, para que, da mesma forma que o Senhor nos fortaleceu nessa caminhada e nos ajudou a escolher a loja certa, a escolher o traje certo, e estar ajustando as medidas desse traje no meio do caminho, enquanto não chega o dia do casamento, que da mesma forma, essas pessoas que receberam o convite hoje, Pai, ajuda elas a escolher uma boa loja, a escolher um bom traje e fortalece elas para que elas façam esses ajustes necessários para o dia da celebração das bodas do Cordeiro. Nós te agradecemos, Pai, pelo teu amor, por ter nos aceitado, por não ter feito acepção de pessoas, por ter escolhido todos nós para participarmos desse grande dia. E que o Senhor nos dê sabedoria e nos fortaleça no meio da caminhada, para estar sempre ajustando os detalhes que precisam ser ajustados do nosso traje e nós estejamos o mais apresentável possível no dia da celebração da festa, nos fazendo assim escolhidos para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos nessa manhã. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Dirige os nossos dias, dirige as nossas decisões de hoje, dirige todas as nossas ações hoje. Que tudo que nós façamos hoje venha a ser para a sua glória e para o seu louvor. Em nome de Jesus, amém. Finalizamos então aí mais um devocional. Meu desejo é que o Senhor te faça ter clareza sobre essa palavra. Eu falei muito de forma metafórica em algumas vezes,
Mas eu tenho certeza que se você ouviu aqui desde o início, você entendeu aqui que não existem pessoas preferidas de Deus. O Senhor chamou todos nós. Só que é nosso papel se fazer preferido dele. Você quer ser preferido de Deus? Vai lá. Escolhe uma boa loja. Escolhe uma boa roupa. E se apresenta a ele. É isso que ele quer. Ele vai olhar para você e com certeza ele verá em você um brilho diferente. Com certeza ele vai admirar o traje que você escolheu para se apresentar a ele. É isso que é ser escolhido. Então o Senhor te chamou. Se faça um escolhido a partir de hoje. Amém? Whindersson, meu irmão, tamo junto. Deus abençoe sua vida aí. Amanhã nós teremos novamente o nosso devocional. Só para vocês entenderem, eu estou junto no propósito com as pessoas. Algumas pessoas talvez não entendem que quando nós nos colocamos em situações como essa, nós entramos numa batalha espiritual e ninguém aqui é perfeito. Todos nós temos falhas. Então imagine que a pessoa que está aqui compartilhando esse propósito está passando pelas mesmas guerras espirituais que vocês estão passando. E como eu estou aqui, pela misericórdia de Deus, conduzindo esse propósito, os ataques espirituais são ainda maiores sobre a minha vida. Porque o inimigo não quer que eu te ajude a se preparar para o dia do casamento. O inimigo não quer. Sabe o que o inimigo quer? Ele quer que você chegue lá no dia do casamento, o noivo olhe para você e fala: meu amigo, como que você entrou aqui com essas roupas aí? Tudo bagunçado. Sai daqui. Ou melhor, segurança, pega aqui esse cara aqui, lança ele daqui. O inimigo, sabe por que o inimigo quer isso aí? Que você seja expulso? Porque ele está lá fora do casamento, que ele não foi convidado também. Então, do mesmo jeito que ele não foi convidado, ele quer que o máximo de pessoas sejam expulsas para ficar com ele lá fora, assistindo o casamento lá de fora. Ou seja, só ouvindo o barulho da festa, na verdade, né? Então é isso que ele quer. Então o que ele faz? Ele ataca aqueles que estão te ajudando a escolher o melhor traje, a melhor roupa. O único que não recebeu o convite do casamento foi o inimigo. Então ele não vai querer que você participe do casamento. Sabe aquele amigo lá que, às vezes por inveja, não foi convidado para a mesma festa que você e ele faz de tudo para você não ir na festa? O inimigo é esse aí. Ele faz de tudo para você não participar dessa festa. Fechou? Então saiba que eu estou no meio dessa guerra espiritual também. Não é fácil para mim, além de renunciar o meu tempo e a minha vida para me dedicar, para se fortalecer espiritualmente, também é dobrado o compromisso de eu ainda separar um tempo para vir aqui e fazer isso em conjunto com vocês. O inimigo ele não está feliz com isso. Ele quer, de qualquer forma, que a gente pare com esse propósito. Mas uma coisa que eu falo para vocês é: não desanime. Gente, não desanime. O silêncio faz parte do processo. Eu também estou passando por alguns silêncios. Desde o início. Falei para vocês, o Espírito Santo se manifestou. Mas existe um processo, gente. Vocês precisam saber disso. O Espírito Santo se manifesta na nossa vida, depois o inimigo vem e traz desânimo. O próprio Deus prova o seu coração, trazendo silêncio, para saber se realmente é aquilo que você quer. Se realmente você está dando importância para aquilo, ou se você é movido só por emoções espirituais, vamos dizer assim. Travou a conexão aí. Se você só é movido quando está tudo bem, quando você está animado, sabe, quando você está disposto, ou se você realmente está comprometido, independente do que esteja acontecendo, a você continuar naquele propósito. Nós estudamos o livro de Abacuque. No livro de Abacuque fala: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, né, que são as uvas, ainda que a terra não produza mantimento, eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. É isso que o Senhor quer.
É isso, essas são as provações do processo. Saber se você só busca a Deus quando está tudo bem, quando está tendo, quando a figueira está florescendo, quando está tendo uva lá na videira, quando a terra está dando fruto, ou se você realmente está comprometido porque você ama o dono do campo. E você está ali mesmo que não esteja frutificando. Não é essa a aprovação. Este é o processo que forja o nosso coração. É isso que faz. Quando você se mantém nisso, quando você continua ajustando as suas vestes, para quem estava na live aí vai entender, isso mostra se realmente você está interessado em participar lá do dia do casamento. Talvez você foi numa loja, escolheu uma roupa, aí mandou ajustar, a costureira errou o ajuste. Aí você fica nervoso, fica desanimado, fala, não vou mais participar de casamento nenhum não, deixa isso aí pra lá. E aí você para de ajustar a sua roupa. Cara, você já teve o mais difícil, recebeu o convite, escolheu a roupa, teve condições de ir lá, escolher a loja, a roupa. O ajuste é só você ter paciência. A costureira não é perfeita. Pode ser que ela erre mesmo, mas volta lá. Saiba que as pessoas, elas são falhas assim como você também é. Você só pode julgar alguém quando você é perfeito. E não tem ninguém perfeito nessa terra. O único perfeito que passou por aqui foi Jesus. Então saiba que nós também estamos neste processo. Não desanime, continua. Continua porque haverá um galardão. Já parou para pensar o que vai se celebrar essa festa no dia do casamento? Então continua, não desista. Não desista. Porque com certeza você vai viver os frutos de toda essa sua renúncia, de toda essa sua entrega. Débora, seja muito bem-vinda. Débora falou, disciplina e obediência, exatamente. Tudo na vida, gente, não tem segredo. A gente fala assim, tem uma frase que fala assim, o óbvio também precisa ser dito. Por quê? Porque a gente vê, o negócio é óbvio. O que na sua vida você conquista sem você perseverar? Absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Por que no espiritual a gente desiste? Tá certo? Existe uma guerra espiritual que a gente não vê, que torna tudo mais difícil? Beleza. Mas aqui, ó, a gente está recebendo instrução. Não desiste. Não para. O inimigo que está fora da festa, não recebeu o convite, ele vai ficar gritando para você, para, cara, sai dessa festa aí, vem pra cá, vamos jogar bola, vamos se divertir, vamos pro shopping, vamos passear, vamos viajar. É isso que o inimigo tá fazendo. Sabe o que o inimigo fica fazendo? Quando você tá ali desanimado, que as coisas não acontecem, ele fica falando, que cara, para de renunciar a isso aí. Vamos desfrutar do pecado. Vamos viver uma vida aí, vamos desfrutar da vida. Para, esse negócio aí é coisa da sua cabeça. Isso aí não existe. E o noivo só tá esperando você chegar no dia do casamento lá, que você recebeu o convite, e estar com as suas vestes ajustadas para celebrar a festa. E você pode trazer essa festa também para a vitória de Deus na sua vida. O Senhor só está esperando você se manter ali, ó, firme, perseverante, até que se manifeste em você as promessas do Senhor. Por isso que a gente olha para as pessoas, a gente fala, você vê uma pessoa vivendo uma vida de sucesso, né? Vamos falar em qualquer área que seja. Aí você olha para a pessoa e você fala assim, nossa, eu não nasci para isso. Não é que você não nasceu para isso. É que você não persevera para chegar onde a pessoa chegou. Aquela pessoa que chegou lá, se ela chegou de maneira legal, né? Sem burlar nada, sem conquistar aquilo de maneira errada, ela precisou ser muito perseverante. O que separa você dessa pessoa é a perseverança. Então, a partir de hoje, tenha clareza sobre isso. Só persevera. Fácil não é. Se fosse fácil, todo mundo alcançava. Mas se você quer ser um escolhido, você precisa perseverar. Você é chamado. Todos somos chamados. Agora você se faz o escolhido. Você se faz o escolhido, perseverando. Perseverando. Fechou?
Olha lá, a Débora falou, fazendo a nossa parte para trilhar o caminho que o Senhor nos conduz. Exatamente. Então, que Deus abençoe o seu dia, desfrute de uma quarta-feira extraordinária e seja cheia da presença de Deus. Saiba que tudo que você precisa já está pronto no reino espiritual. Na medida em que você persevera, você treina o seu coração para crer nessa verdade e automaticamente você acessa. Que Deus abençoe o seu dia, bora para cima, bora ser diferente. Tamo junto.